E aí galera, começa agora mais um episódio aqui no nosso canal Cozinha do Cadu e hoje é o nosso quarto episódio aí da nossa série de receitas com massa. Bom, hoje nós vamos preparar aqui um saborosíssimo pappardelle com folhas de espinafre, presunto cru, tomatinhos cerejas, tudo isso salteado em azeite e alho. É uma receita muito fácil de fazer, vocês vão conferir isso e espero que vocês gostem. Bom, mas vocês conhecem um pouco mais sobre essa massa, o pappardelle? Não, eu também não conhecia. E aí eu fui perguntar para o nosso imenso GG e lá veio o grande GG com as grandes respostas, dentre elas que pappardelle, na verdade, é uma massa criada na região da Toscana, na Itália, apesar de você encontrar ele hoje em qualquer região da Itália e em vários países do mundo, né? Mas a sua origem é ali na região da Toscana. E segundo o que consta em algumas citações, a palavra, né, pappardelle, ela vem de papone. Papone quer dizer engolir, né, em italiano. E também deriva da palavra papare, que papare quer dizer comilona. Aí, o que tem a ver uma coisa com a outra, eu não sei. Foi isso que o GG me contou e é isso que eu estou transmitindo para vocês. Mas, vamos deixar de papo furado? Vamos logo ao que interessa? Então, de olho na tela aí para anotar os ingredientes da receita de hoje. E hoje é dia de sujar a panela. Bom, primeira etapa de preparo do nosso pappardelle é a massa, né? Então, hoje vamos manter a mesma proporção que a gente fez do capelete. Como essa massa é uma massa bem fininha, né? Então a gente vai manter uma massa um pouquinho mais leve. Eu estou usando 1,5 xícaras de trigo. Vou usar um ovo inteiro, mais uma gema. Para fazer a massa, muito simples. Eu gosto de fazer do jeito tradicional. Vamos espalhar ela aqui na bancada. 1,5 xícaras de trigo. E agora vamos aos ovos. Vamos quebrar os ovos aqui primeiro. Por que a gente quebra aqui? Para saber se o ovo não está estragado, aí a gente não estraga a nossa massa também. Vamos abrir um espaço aqui para colocar o ovo, para que ele não saia. E agora mais uma gema. E aqui vai mais uma gema. Aqui agora é misturar tudo isso aqui. E aí, como eu já falei em alguns outros momentos aí nos episódios anteriores, se a gente vê que a massa está ficando mais farofenta, não está dando aquela consistência que a gente precisa, né? Que é quando ela começa a desgrudar das mãos. E aí é o momento que ela está boa para ficar no descanso. A gente pode acrescentar um pouquinho de água. Vamos ver se vai ser necessário nesse caso. E depende de tudo o quê? Do tamanho do ovo, depende do quanto a farinha de trigo absorve ou não a parte úmida do ovo. Então, por isso que em algumas receitas a gente precisa colocar água e em outras não. Aqui, por exemplo, já estou percebendo que vai precisar de um pouquinho de água. Então, vamos colocar sempre muito pouquinho, né, para ela não passar do ponto. Eu costumo dizer que a gente coloca de colher em colher, né? Pouquinho em pouquinho. Até a gente chegar na consistência que a gente quer. E aqui é a hora da ginástica. Olha como ela vai soltando da mão, ó. E aí, quando ela fica nessa consistência bem homogênea, é hora da gente fazer o nosso famoso rolinho. E vamos colocar ela no filme plástico. O filme plástico, ele ajuda a massa a descansar. Na hora que a gente coloca a massa para descansar,
ele ajuda que ela, não sei porquê, aí a gente pode descobrir juntos depois, mas ela fica bem homogênea depois que ela fica um tempinho aqui no filme plástico. E aí ela fica mais fácil depois para abrir, a massa fica mais bonita. Então ela vai ficar aqui por uns 20 minutos mais ou menos. E a gente volta depois já para abrir a massa e preparar os papardeles, porque depois o resto a gente vai fazer tudo lá no fogão. Bom, nossa massa já ficou pronta, já passaram alguns minutinhos. A gente vai abrir ela aqui agora com o cilindro, né? Eu vou usar o cilindro hoje porque é mais fácil, mas dá pra gente fazer isso aqui, como eu já falei também, com o rolo de macarrão. E hoje, uma das características mais assim marcantes do pappardelle ele é uma massa bem fininha. Ele é cortado em tiras um pouco mais largas que o tagliarine e fettuccine. Então, em torno de aproximadamente 1,5 cm a 2 centímetros, e ele tem uma massa bem fininha. Portanto, aqui a gente vai usar, na regulagem do cilindro aqui, até o número 7, mais ou menos, onde ele faz uma massa bem fininha. Vou cortar metade da massa aqui. Vamos passar um pouquinho de trigo. Vamos lá. E aqui está a nossa primeira massa de pappardelle. Vou cortá-la aqui ao meio. E agora vamos cortar mais uma vez. Eu deixo ela com aproximadamente uns 20, 30 centímetros. E aí vamos utilizar aquela carretilha de cortar pizza, né? Uma carretilha dessas normais. E vamos cortar aqui os pappardellis. Vocês percebam que eles têm a gente deixa ele com uma tira bem mais larga, assim, né? Lembra que o tagliarine ele fica um pouquinho mais fininho, né? Então entre 1,5 e 2 centímetros é o tamanho que vai ficar o nosso pappardelle. Eu estou usando também aqui para deixar a massa esse varalzinho, né, que eu já falei para vocês que eu tenho, mas quem não tem pode fazer da seguinte forma: pega um pouco de trigo, passa na massa e coloca numa forma, deixa ela com o trigo em volta, porque o trigo ajuda a não grudar. Então dá para fazer assim também. Vou pegar esse outro pedaço. Vamos abrir a outra massa. Esses pedacinhos aqui a gente guarda, que é pra gente testar o ponto da massa depois. Saber se a massa está no ponto, a gente tira o pedacinho e experimenta. Passar um pouquinho de trigo. E aqui agora a gente tem que voltar a máquina para a posição inicial, que é na 1. Aqui está outro pedaço da massa. E aqui estão os nossos últimos pappardellis. E agora o próximo passo vai ser a gente preparar o tomatinho cereja, as folhas de espinafre e também o presunto
cru. Vamos preparar, fazer aqui um mise en place rapidinho e depois a gente já vai lá para o fogão, porque aqui é vapt-vupt. É colocar tudo isso aqui na frigideira, dar uma salteada bacana e a gente vai ter um prato aí saboroso e muito prático de fazer. Então eu volto daqui a pouquinho só para a gente preparar os tomatinhos e essa parte dos legumes que vão junto com a massa, antes da gente colocar a massa para cozinhar. Para a gente ganhar tempo, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma panela com um pouco de água e um pouquinho de óleo e já deixar lá fervendo para que a gente possa cozinhar os papardeles assim que a gente terminar o mise en place aqui dos legumes. E assim, o papardelle, como ele é uma massa fininha, ele é muito rápido para cozinhar. Então a gente tem que ficar esperto para ele não passar do ponto, porque a gente vai dar uma salteada nele lá na frigideira. Se ele estiver se desmanchando, aí vai ficar bem ruim, vai virar aquela papa e não é isso que a gente quer. Então, volto com vocês daqui a pouquinho para a gente fazer o mise en place. Então, vamos lá para o nosso mise en place. O que é o mise en place? É a preparação de alguns alimentos, né, de um pré-preparo, para que a gente possa ir para o nosso fogão lá e fazer o nosso salteado. Então, para preparar aqui, como que a gente vai fazer o espinafre, o presunto cru e o tomate? O espinafre, a gente vai pegar as folhas e vamos apenas rasgá-los. A gente vai rasgar ele em pedaços grandes assim, ó. Porque o espinafre, na hora que a gente for fazer ele refogado, ele vai dar uma reduzida bacana, né? Então a gente não pode deixar ele nem muito com as folhas grandes, para que não fique aquele pedaço que vai ficar difícil depois de engolir dentro do prato. E também nem tão muito pequeno que ele vai desaparecer quando a gente fizer o salteado. Então, se eu pegar, é uma folha desse tamanho mais ou menos, eu rasgo ela no meio. E essas maiores a gente rasga em 2 ou 3 pedaços. Bom, picadinhos os espinafres, vamos para o presunto cru. Presunto cru, a mesma coisa, né? Então a gente vai rasgar ele em tiras assim, ó, em pedaços. A vantagem é que ele fica bem mais fácil, né? Quando ele é cortado bem fininho, ele fica bem fácil de rasgar. Ele já desfia normalmente, né? Pelas fibras da carne. Desfiado, o difícil é você resistir à tentação de comer um pedaço. Mas desfiado aqui o nosso presunto, vamos para os tomatinhos. A gente vai fechar ele da seguinte forma. Vamos rachar ele no meio, em 2 partes. E é assim que a gente vai saltear ele depois, né? Olha. E vocês vão ver que na panela, quando a gente for fazer o salteado, primeiro a gente vai colocar a massa, né? Depois de cozida, depois que a gente cozinhar ela, a gente coloca o alho e o óleo para dar aquela primeira queimadinha no alho. O alho e o azeite, né? E depois, com um pouquinho de manteiga, e depois a gente já coloca a massa, que é para ela pegar e absorver um pouco do sabor ali do alho. Na sequência, vai o tomatinho, depois vai o presunto cru e por último o espinafre, só para ele murchar um pouquinho, porque senão cada um desses elementos aqui, ele tem um tempo de cozimento diferente. Se eu colocá-los todos juntos, certamente o espinafre vai desaparecer aí nesse nosso salteado. Bom, o alho a gente vai cortar ele bem picadinho, né? Em quadradinhos. A gente descasca ele aqui. Bem miudinho o alho, porque a gente não quer depois ter aquele sabor desagradável de pegar um pedaço de alho muito grande, né? Ele tem que misturar aqui junto com
os outros elementos que vão fazer parte do prato, e ele tem que ser um detalhe apenas de sabor, mas não pegar um pedação grande de alho a hora que você estiver mordendo, né? É bem desagradável. Aí está o nosso alho picadinho. A panela, já estou ouvindo o chiado da panela, certamente a água já está fervendo. Então eu volto com vocês lá para o fogão para a gente fazer o preparo da massa, né, o cozimento do pappardelle, e depois já na sequência a preparação do prato, que vai ser na frigideira hoje. E depois a gente volta aqui para a montagem. Bom, vocês viram pela câmera lá de cima, a hora que eu coloquei a panela aqui para ferver, que eu coloquei um pouquinho de sal também, né? Porque como a gente não coloca nada de sal na massa, é importante colocar um pouquinho de sal na água para que ela fique num ponto gostoso aí, né? E aqui essa massa a gente vai ter que fazer o mesmo processo depois, que é aquele processo de colocá-la na água fria para interromper o cozimento. Vamos lá que já está pronto o nosso pappardelle e vamos fazer aquela quebrada do cozimento com a água gelada. Bom, galera, aqui bem simples, vamos fazer a sequência da seguinte forma. Primeiro vamos dourar um pouquinho o alho aqui no azeite, pode dar uma caprichada no azeite, porque o pappardelle vai ter que dar uma besuntada aqui com esse azeite e com o alho, né? Então a gente coloca aqui o alho bem picadinho. Vamos lá. A mexer, a mexer, a mexer. Olha, ó, o aroma do alho frito é fantástico, né, galera? Alho douradinho. Vamos colocar o nosso pappardelle. E aqui agora vamos mexer. Ele vai soltando, ó. Aqui agora a gente coloca na sequência o presunto. Vamos colocar mais um pouquinho de azeite. Vamos colocar os tomatinhos. E por final, os espinafres. Que cor linda vai ficando aqui o nosso pappardelle. Eu vou finalizar ele aqui agora com um pouquinho de manteiga. Uma colherzinha de manteiga. E já volto lá na bancada para a gente fazer a montagem do prato. Nosso pappardelle já está pronto, a gente vai começar agora a montagem do prato. Hoje estou usando essa cerâmica preta, porque né, quando a gente faz um macarrão que não tem aquele molho ao sugo, que vai contrastar com um prato branco, usar uma cerâmica preta pode ser uma saída bacana para dar um contraste no prato.
Então hoje a gente tem o verde e o vermelho ali do tomatinho e o verde do espinafre, e que vai dar um contraste legal aqui na hora da montagem do prato. Vamos empratar? Bom, este é o nosso pappardelle com presunto cru, espinafre e tomatinhos cerejas que a gente preparou hoje aqui na cozinha do Cadu. E hoje, diferente dos outros pratos que a gente preparou aqui das outras massas, que eu utilizei o manjericão, hoje eu vou usar uma outra ervinha que é a manjerona, que vai combinar muito bem com esses sabores que estão aqui, ó. E ela é uma plantinha muito cheirosa. E vocês vão adorar também esse aroma. Gente, tá fantástico. Vou colocar um pouquinho mais aqui. Para acompanhar esse prato hoje, eu tô indo aí de um vinho uruguaio, né? Um vinho da safra de 2014. É um Pinot Noir reserva, né? Um vinho que ficou aí em barril, e eu tenho certeza que vai combinar muito bem com esse nosso prato aqui de hoje. E como eu sempre digo, ulalá,